Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Já estamos ao vivo? Estamos ao vivo já no YouTube também. Quero agradecer a presença de vocês que estão aqui com a gente pessoalmente, presencialmente em Brasília e também aqueles que nos acompanham pelo YouTube. Quero dar as boas-vindas, acho que vai ser uma manhã e uma tarde muito boas aqui de trabalho, de debate. Hoje a gente reuniu autoridades, produtores, lideranças setoriais e formadores de opinião. Gente que faz o Brasil acontecer todos os dias. Um Brasil que vive um dilema, uma espécie de paradoxo, né? De um lado, um país pujante que alimenta o mundo, que bate recordes a cada safra, que lança tendência, que move mercados globais. E um país de tecnologia tropical, com qualidade reconhecida, com segurança alimentar. E do outro, um Brasil que às vezes tropeça, que sofre para entregar, que paga caro pelo que poderia ser mais simples, que enfrenta gargalos, que miram a nossa competitividade e que acabam encarecendo os custos. Se o agro é o motor dessa economia, a gente precisa falar das engrenagens para fazer essa roda girar. Porque a resiliência sozinha, ela não vence quando o obstáculo é físico, burocrático ou logístico. Seja no asfalto, nos trilhos, no litoral, nos caminhos que fazem as nossas riquezas circularem. Os obstáculos que não podem mais frear o nosso futuro. É por isso que a Abrapa, a AproSoja e a AMPA, com o apoio de tantos parceiros, nos convocam hoje a refletir sobre o que precisa mudar agora para que a gente tenha um Brasil melhor e mais viável amanhã. Já que eu falei em riqueza, a gente tem aqui na mesa, no palco, duas riquezas, duas joias da coroa, o algodão e a soja, setores que investiram em ciência e tecnologia, multiplicaram a produtividade e colocaram o Brasil na liderança mundial nesse cenário. Centenas de milhões de toneladas de grãos e fardos, da pluma ao caroço, do óleo à ração animal, setores que apadrinham esse debate, mas que é um debate muito mais amplo, que simboliza algo muito maior, que tem os mesmos desafios enfrentados pelo milho, pelo trigo, pela proteína animal, pelo café, pela cana, pelo açúcar, etanol, pelas frutas, mineração e tantas outras cadeias. Produzir no Brasil, como vocês sabem melhor do que ninguém, é um desafio constante, mas também é um orgulho inclassificável. E hoje eu quero convidar vocês para serem parceiros, ativos nesse debate. A gente quer questionar, quer interagir, e especialmente quer propor soluções para esse Brasil do agora, para esse Brasil do futuro. E se a logística é a chave, ela não pode ficar no bolso. A gente tem que girar essa chave. E girar juntos, produtores, reguladores, financiadores, técnicos e gestores públicos. O futuro não espera, o Brasil também não pode esperar, e é por isso que agora eu já declaro aberto o nosso primeiro Fórum Geopolítica e Logística no Agro, os desafios para o Brasil do futuro. Bom, eu não sei se vocês me conhecem, eu sou o Pedro Duran, sou jornalista, analista, talvez tenham me visto na CNN, me ouvido na Rádio CBN, mas hoje meu papel aqui é muito mais escutar do que falar. Eu vou ser o mediador desses debates, a gente combinou aqui uma série de debates, escolhemos a dedo algumas das personalidades mais importantes desse setor, que vão nos ajudar a entender todo esse cenário que a gente vive hoje na infraestrutura do agro aqui no Brasil, na logística do agro aqui no Brasil. E, para começar, para convidar aqui para vir falar com vocês, quero chamar os nossos anfitriões, que são aqueles que estão nos ajudando a organizar esse evento, para poder conversar com você que está aqui presente em Brasília, no Brasil 21, no Centro de Convenções, ou acompanhando a gente ao vivo pelos canais do YouTube. Então, quero chamar ao palco o presidente da AproSoja Brasil, Maurício Buffon. Bem-vindo, Maurício. Pode sentar aí na nossa sala de estar, aqui, nosso hall. Vice-presidente da Abrapa, Paulo Sérgio Aguiar, também, por favor, Paulo. Tudo bem, Paulo? Pode, por favor, se sentar ali. Paulo, que chegou agora, acabou de pousar aqui, literalmente, no nosso evento. E o presidente da AMPA, Orcival Gouveia Guimarães, também. Por favor, cadê o Orcival? Por favor, Orcival. Bem-vindo, bom dia. Pode se sentar ali
nos nossos sofazinhos aconchegantes. E para me ajudar na coordenação aqui desse primeiro momento, nosso organizador e coordenador do fórum, quero chamar Luiz Antônio Pagô para vir aqui ao palco também. Pagô, por favor. Bom dia. Pode se sentar. Bom, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pela nossa conversa aqui hoje. Eu vou dar a palavra a cada um de vocês. Quero começar aqui dizendo que quem está acompanhando a gente aqui presencialmente pode utilizar esse QR Code, que está aqui no canto do telão, para escanear um número, um contato de WhatsApp. Esse contato vai ser utilizado para que vocês possam mandar perguntas, interações, contribuições para esse debate. Você coloca lá o seu nome, a sua entidade, o seu órgão, a empresa que você representa e manda a sua mensagem. Eu vou ter acesso direto a ela aqui no meu celular e a gente vai poder colocar mais ingredientes nesse debate com a participação de vocês aqui. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube também pode colocar um comentário lá no YouTube, enfim, pode mandar sua mensagem que a gente vai acompanhar. Então, para começar aqui, quero passar a palavra ao Maurício para dar as boas-vindas a vocês em nome da AproSoja Brasil. Maurício, bem-vindo, bom dia. Vê se você consegue apertar o botãozinho aí. Boa, foi. Aí. Pessoal, muito bom dia. Bom dia, Predo. Obrigado aí por estar conduzindo aí o fórum, ao Pagô, ao Orcival, ao Paulo. Acredito que é um momento sempre oportuno falar em logística e geopolítica, principalmente para nós da agricultura, que boa parte dos nossos custos de logística é envolvido em custo de logística. Hoje o insumo que mais leva a renda do produtor rural é a questão da logística no Brasil, por as nossas obras de infraestrutura estar muito defasada. Realmente o Brasil precisa evoluir nessa questão da logística, né? Temos um custo absurdo aí, principalmente em soja, cerca de 30% aí do que é faturado aí deixa em logística entre chegar aos insumos e a produção, escoar a produção. Portos ainda muito deficitário, então temos aí um longo caminho para montar uma agenda aí aonde a gente consiga sair desse fórum aqui com bons objetivos e com documento onde a gente consiga trabalhar para o Brasil realmente evoluir, sair do papel essas obras de logística que precisa ser feita no Brasil. Temos aí a Bioceânica, né? É uma obra muito importante, uma ferrovia. Temos a questão da ferrogrão, temos hidrovias, né? A gente tem andado aí em alguns lugares onde as hidrovias funcionam, o Brasil com todos esses rios, e estamos muito aquém, parado, principalmente por causa das licenciamento ambiental. Então, acho que o debate aqui ele é oportuno, ele é de uma forma que a gente possa sair daqui realmente para quando a gente vir fazer um segundo fórum desse, nós já estamos andando com obras licenciadas, obras em andamento, porque sabemos que as obras de licenciamento e de infraestrutura são obras que demoram, não são feitas do dia para a noite, mas precisa se dar o start, precisa buscar o conhecimento de quem sabe do assunto, quem sofre, que é o setor produtivo, para poder nós, sim, evoluir. Então, fica aqui o nosso muito bom dia a todos e estaremos aí para contribuir nessa questão aí do fórum. Parabéns a todos que estão presentes e vamos em frente. Boa, obrigado, Maurício. A gente preparou também aqui para poder contar um pouquinho para vocês sobre... Eu chamei de joias da coroa, viu, Pagô? Não sei se acertei na minha metáfora ou não, mas a gente vai falar um pouquinho também da soja e do algodão. Obviamente, são, como eu disse, os padrinhos do debate, mas também representam aí outras cadeias produtivas que vocês conhecem bem.
Preparamos um videozinho para falar um pouquinho sobre a soja, um vídeo da AproSoja. Vamos rodar para vocês agora. Queremos convidar você a fazer uma viagem para conhecer o Brasil e a importância da soja brasileira. Quinto país em extensão territorial, com mais de 210 milhões de habitantes, o Brasil tem uma das maiores biodiversidades do planeta e riquezas naturais em abundância. É neste país incrível que se produz a soja mais nutritiva e sustentável do mundo, que começou a ser cultivada há mais de 100 anos por imigrantes europeus no sul do Brasil e se adaptou a regiões de clima quente graças ao esforço dos agricultores e a investimentos em pesquisa e tecnologia. Com a persistência dessas famílias, passamos de importadores a um dos maiores exportadores de alimentos do mundo, e a soja se tornou nossa principal cultura agrícola, que movimenta 100 bilhões de dólares por ano e gera milhões de empregos no Brasil, impulsionando o crescimento do interior do país. Cidades onde o grão é cultivado têm maior índice de desenvolvimento humano. Estados produtores têm arrecadação de impostos maior do que a média nacional. Prova de que onde tem soja, a vida das famílias melhora. A soja está presente no seu dia a dia. É proteína que se transforma em carnes, leites e ovos, alimentando os brasileiros e o mundo a preços acessíveis à população. É fonte renovável na indústria química para a produção de tintas, pneus, colchões e principal recurso para a produção de biodiesel, combustível ecológico que abastece ônibus e caminhões. Toda essa riqueza é produzida em apenas 4% do território de um país continental, único no mundo, que ainda mantém preservados 66% da sua vegetação nativa. E mais, 25% de toda a área protegida estão dentro das propriedades rurais, o que torna nossos agricultores os únicos a fazerem preservação ambiental para toda a humanidade. A soja expande em áreas de pastagens, sem ameaçar nenhum bioma brasileiro. E há mais de 20 anos, a soja ocupa apenas 1% do bioma amazônico. Depois de tudo isso, você acha que existe país que produz alimentos de forma mais sustentável que o Brasil? Sojicultores e suas famílias vencendo os desafios diários da produção com sustentabilidade, ajudando a alimentar o Brasil e bilhões de pessoas em todo o mundo. Agricultores brasileiros, sustentabilidade é a nossa marca. Tá então a primeira marca envolvida, a marca da AproSoja, que vai estar presente aqui no debate todo com a gente. Vou passar então agora a palavra ao vice-presidente da Abrapa, Paulo Sérgio Aguiar, que vai falar um pouquinho sobre o olhar do setor do algodão para esse debate. Paulo, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Eu fico muito honrado em estar aqui representando a Abrapa, poder participar desse evento para tratar de assuntos tão importantes para nós como é a logística. Quero agradecer aos palestrantes escalados para enriquecer esse fórum, Alessandro Balgarten, da NTT, Flávio Matui, do IMO, Flávia Takafashi, da ANTAC, Bruno Pinheiro, do IB, Carlos Goulart, do MAPA, David Vages, da ANEA, Alonso Henrique, professor da Unifei, Marcos Trojo, ex-presidente do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, o Orcival Guimarães, presidente da AMPA, ao Maurício Buffon, aqui, presidente da AproSoja. Esse primeiro fórum logístico, geopolítico e logístico, é o início, um esforço para reunirmos todos os envolvidos nessas questões, nos aproximarmos e começarmos a fazer um exercício mental, um esforço conjunto, debatermos nossas dificuldades, montarmos estratégias para que possamos vencer as adversidades postas nas questões logísticas, sejam elas rodoviárias, ferroviárias, hidroviárias, portos e aeroportos. Como país,
crescemos exponencialmente em nossas exportações, principalmente em produtos agropecuários. Somos um fornecedor consolidado de grãos, fibras, frutas, entre outros produtos para o mundo. Mas esse crescimento vem atrelado à necessidade de uma grande malha de logística para atender às necessidades de um mundo cada vez com mais pessoas que necessitam de acesso a alimentos. Nesta esteira, precisamos atender o anseio dos nossos clientes e consumidores, entregarmos os produtos com maior agilidade, qualidade e com custos adequados. Temos um enorme desafio a ser enfrentado, mas se todos nós que estamos envolvidos nos debruçarmos sobre os problemas de logística, podemos começar a derrubar barreiras, consolidar estratégias e caminhos para soluções criativas e eficientes. Não podemos mais deixar de agir nas várias frentes. Estamos com portos e rodovias sobrecarregados, uma malha ferroviária e hidroviária muito aquém do necessário, e precisamos mudar esse cenário. Nossos concorrentes com infraestrutura mais eficientes acabam agregando mais valor aos seus produtos e, consequentemente, ganhando mercado onde podíamos estar mais presentes. Não podemos nos conformar que, de Sorriso até o Porto de Santos, nós levamos quase uma semana para colocar um caminhão de pluma, de uma semana a 15 dias para conseguir estufar um container e mais 45 dias para pôr esse container na Ásia. Isso nos deixa frágeis perante os nossos concorrentes mundo afora. Precisamos de estradas mais seguras, ferrovias mais eficientes e hidrovias funcionais, ampliação e implementação de novos portos. Todas essas ações significam ganhos para toda a sociedade e para o meio ambiente. Muito obrigado. Muito obrigado, Paulo. E eu acho que é um pouco desses pontos que a gente vai trazer aqui hoje para poder detalhar o que a gente pode fazer, que chave é essa da logística que a gente pode mudar hoje para poder garantir um amanhã mais viável para o Brasil que exporta, para o Brasil que produz. E a Abrapa muito bem representa aqui o setor do algodão e tem conseguido, inclusive, levar para o mundo o nosso nível de qualidade do nosso algodão. Um nível de qualidade altíssimo, mas que tem problemas que não dependem do produtor, mas que acabam ficando no caminho, como o Paulo bem citou. Vamos ver um pouquinho, então, do trabalho da Abrapa e conhecer sobre essa cadeia do algodão, no videozinho da Abrapa que a gente separou aqui? Olhe para tudo que faz parte da sua vida. Todas essas coisas ao seu redor. Me encontrou? Eu estive aqui, desde o começo. Minhas raízes nasceram nesse solo tropical. Fui cultivado com o cuidado de quem conhece o valor da terra brasileira. E quando a chuva veio, eu floresci. Eles só não imaginavam que eu cresceria tanto assim. Quando você era pequeno demais para saber o que era melhor, me colocaram ao seu lado. Eu fui recomendado por profissionais que sabem exatamente o que a sua pele precisa. Sim, eles falaram o meu nome. O tempo passou e eu fui ficando cada vez mais desejado. Não vou negar, adoro isso. Eu cresci com a força de um povo criativo, caloroso, cheio de brasilidade. Sou feito por mãos que trabalham com paixão e transformam tudo em história. Ninguém imaginava que eu me tornaria a fibra brasileira que movimentaria gerações e abraçaria uma nação. Mas, no fundo, sempre soube que esse era o meu lugar. Quando novas tecnologias chegaram, acharam que eu não resistiria. Mas eu estou aqui e continuarei por séculos, natural, renovável, essencial. Porque o meu legado crescerá cada dia mais forte, consciente e responsável. Eu sou o algodão brasileiro
natural daqui. Essencial, todo dia. Tá aí a campanha Sou de Algodão da Abrapa, que já é uma referência mundial. E ainda para falar um pouco sobre esse nosso olhar mais setorial, mais regional, não sei se vocês sabem, mas a AMPA é uma das organizações do agro que regionalmente tem mais organização, mais força e mais capacidade de encampar alguns debates importantes para poder melhorar os nossos caminhos para o futuro. Então, vou passar a palavra aqui ao Orcival Gouveia Guimarães, presidente da AMPA, que vai falar um pouquinho em nome da AMPA e dar as boas-vindas para vocês. Bom dia, Orcival. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos. Meu amigo Paulo Aguiar, lá de Primavera do Leste, nosso colega da ProSoja, né? Estão representando bem a entidade. Em nome de todos os palestrantes, que já foi citado os nomes aqui pelo Paulo Aguiar, eu quero agradecer muito ao Pagô, esse gigante aí. Esse homem fala de logística 24 horas por dia. Não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo. Recebo muita mensagem dele através de grupo ou no meu particular, falando de logística. Parabéns, Pagô. Em nome dele, eu cumprimento todas as outras autoridades palestrantes que vai falar em seguida. Mato Grosso é um país continental. Esses dias nós recebemos a visita do Pedro Bial, que vai fazer um documentário do Mato Grosso, e conversamos muito, ficamos um dia todo conversando. Ele não entende muito, não entendia, né? Acho que ficou entendendo um pouco mais do agro e fez alguns questionamentos muito bons. E eu até disse para os amigos, graças a Deus, eles perguntaram, que tivemos a oportunidade de responder. Se ele não pergunta, ia ficar esse negócio aí, eles achando uma coisa de nós e nós outra deles, né? Eu faço parte hoje de associação de estradas 6. Tem uma que eu sou presidente, e eu sei a luta que é convencer o produtor, não são todos, é a minoria, a que tem que ir lá ajudar a pagar um projeto para poder viabilizar a melhoria de uma estrada, nem que não seja asfalto, mas que melhore um pouco mais. Nós temos um déficit no Estado de ponte de concreto, porque nós ainda temos muitas e muitas pontes de madeira. E as madeiras melhor já foi tirada nos manejos anterior, foi vendida, então hoje tem só madeira branca. A cada 3 anos você tem que cortar outras madeiras e substituir aquilo, quando não tem acidente. Então, isso é uma luta, é dia e noite. Nós temos 2 FETAB, e aí há uma reclamação, e nós estamos atravessando uma fase muito dura, quem é do agro que sabe do que eu estou falando, não estão tendo renda suficiente para esses 2 FETAB. Mas aí a gente fica naquela dúvida. Bom, se tirar um, ou dar uma zerada nesse FETAB aí por um momento, e como que vai ficar a logística? Graças a Deus, nós avançamos muito no Estado de Mato Grosso. Avançamos pela coragem do nosso governador Mauro Mendes e do seu vice-governador Otaviano Pivetta, que teve a bela ideia de estadualizar a ferrovia ali da Norte-Sul, aqui lá, Rumo, a Rumo, que vai chegar em Primavera do Leste esse ano, acho que até o final do ano. Não, 2026. É isso? Ou estou mentindo? Final de 2026. Porque mentir, se aumentar até 30%, você está dentro da margem de erro. Então, se eu vou tentar não precisar avançar mais na mentira. Mas não é mentira, não, gente, é verdadeiro. Então, ele estadualizou a ferrovia e aí destravou essa ferrovia. Então, até final de 2026, chega em Primavera do Leste, que já é um sonho que a gente nunca imaginava. A gente passou a deixar de acreditar em tudo, que virava só promessa. Também, o governador e o vice-governador teve a coragem de estadualizar
a BR-163, conhecida também como Rodovia da Morte. Continua matando pessoas, porque já era complicado. Vocês imaginam uma rodovia em obras. E está aceleradíssimo as obras. Vai chegar até Sinop, acredito que final de 2027, termina, acredito, se ficar faltando alguma coisinha aí, alguns detalhes, né? Pagou. Mas foi fantástico essa decisão, essas decisões, tá? Porque aí a coisa andou. E, graças a Deus, a AMPA também teve presente nesse projeto da 163 para ajudar a destravar. Porque, se não faz isso, não pagou. Estava com briga judicial até hoje. Nem começado tinha. Então, eu faço parte disso, me orgulho muito. Lógico que o meu tempo agora, eu queria falar mais, mas terminou meu tempo. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado, Silvio. Mas a gente vai ter bastante tempo ainda, você vai conseguir concluir suas ideias, mas a gente preparou aqui, antes da gente passar a palavra para o Pagô, um videozinho falando um pouquinho sobre a força da AMPA. Vamos ver? Localizado no Cerrado brasileiro, o estado de Mato Grosso é uma das mais importantes regiões produtoras de algodão em todo o mundo. Em 2 décadas, a cotonicultura mato-grossense multiplicou sua produção mais de 30 vezes e a produtividade das lavouras disparou. Mas nada disso foi por acaso. Por trás desse sucesso está o empreendedorismo do produtor de algodão, representado pela força da Associação Mato-Grossense dos Produtores de Algodão, a AMPA. União, visão estratégica, protagonismo, qualidade. São palavras que explicam como foi possível para aqueles primeiros produtores construírem em torno da AMPA essa história de sucesso. Uma história que tem a cara de Mato Grosso, a cara do Brasil e com os olhos voltados ao futuro, que está apenas começando. Então, portanto, um pouquinho da AMPA, a gente ainda vai ter mais oportunidade de detalhar melhor o trabalho que a AMPA faz. A gente, obviamente, está aqui hoje depois de uma conversa que começou há alguns meses atrás, e essa conversa foi costurada entre diversas entidades, órgãos, setores, e essa costura ela chegou no formato do nosso evento hoje, com a programação que vocês já receberam, com 2 painéis e uma palestra muito importante na parte da tarde. Mas, mais do que isso, uma costura institucional para que a gente pudesse garantir que esse evento pudesse provocar efeitos práticos. Por isso, a importância de receber vocês aqui e também, obviamente, aqueles que acompanham a gente no YouTube, essas gravações, esses vídeos, eles vão ficar, enfim, vão servir de base para um debate muito maior que a gente vai continuar fazendo ao longo dos próximos meses aqui. E o alfaiate desta costura está aqui do meu lado, que é um homem que entende de logística e infraestrutura no Brasil como pouquíssimos. Por isso, quero pedir vocês quebrar ligeiramente o protocolo aqui. Antes dele falar, pedir uma salva de palmas para o Luiz Antônio Pagô, que coordenou os nossos trabalhos e construiu esse evento aqui do meu lado. Pagô, bom dia, bem-vindo. Muito bom dia. Muito bom dia. A minha fala aqui vai ser um alerta geral, né? Alerta geral em 3 tópicos, né? O primeiro é o custo Brasil. Muito se fala sobre o custo Brasil. O segundo, a necessidade de investimentos em infraestrutura. E o terceiro, a necessária desburocratização. Mas vamos começar pelo custo Brasil. O custo Brasil ele tem crescido muito nos últimos tempos, especialmente nos últimos 2 anos, a ponto de começar a inviabilizar negócios brasileiros no exterior. Olha a gravidade disso.
Nós tivemos um momento na vida nacional, alguns anos atrás, que houve uma curva descendente com relação ao custo Brasil. Mas, especialmente nos últimos 2 anos, essa curva se tornou ascendente. E se tornou ascendente por uma série de circunstâncias. Nós precisamos de financiamento para a frota rodoviária nacional e financiamento a juros compatíveis com a necessidade do setor. Nem que sejam subsidiados para o governo, que já subsidia tanta coisa, mas que há uma necessidade fundamental de se subsidiar o setor rodoviário, porque ele tem um impacto direto na vida de todo mundo, não só nas exportações, mas principalmente na circulação dos alimentos nacionais. O segundo ponto é a Selic. O crescimento do custo Brasil está diretamente proporcional, ligado a essa Selic inominável, inconsequente. Inconsequente. Não é admissível que se tenha 2 dígitos e tão elevados, 15, 15,5%, 14, 14,5%, quando a nossa Selic não tinha que passar obrigatoriamente de 1 dígito. Então, esse crescimento da Selic arrasta a própria inflação nacional e faz com que nós tenha um impacto direto no custo Brasil. Outro problema são os pedágios. A cada ano que passa, a cada governo que entra, nós temos mais e mais rodovias nacionais levadas, pedagiadas. E esses pedágios, eles passam a ter um alto impacto no setor do transporte rodoviário. Não adianta querer dizer, não, o Brasil precisa fazer investimentos em hidrovia. Está fazendo, lenta e gradualmente. O Brasil precisa fazer investimento em ferrovias. Está fazendo, lenta e gradualmente. Mas vamos continuar trafegando pelas rodovias. As cargas nacionais cada vez mais vão estar transitando por caminhões. Vou dar um exemplo. Há 2 anos atrás, só o agronegócio brasileiro transportou pelas rodovias nacionais 320 milhões de toneladas. Durante aquele ano, foram transportadas 7.777 viagens de carretas de entre 45 e 50 toneladas. Ou seja, essa carga foi transportada por 30 mil quilômetros de rodovias não concessionadas e 16 mil quilômetros de rodovias concessionadas. Então, isso foi 2 anos atrás. A projeção para 2030, que é depois da manhã, é que, em 2030, só do setor do agro, nós iremos transportar 450 milhões de toneladas, 10 milhões de viagens de carreta, e continuando rigorosamente por 30 mil quilômetros de rodovias não concessionadas, sob a administração do DENIT, e 16 mil quilômetros de rodovias concessionadas. Mas, mais e mais rodovias estão sendo pensadas em concessões. A consequência disso é que nós teremos um risco direto na questão do aumento do frete rodoviário nacional. Outro problema são os gargalos portuários. Se trabalha muito bem no setor produtivo, se faz com que os produtos cheguem às indústrias e, principalmente, ao setor portuário para as exportações, e aí o grande gargalo portuário. As carretas não conseguem acessar, demora-se para entrar nos portos, existe toda uma burocracia para acessar aos grandes navios que levam para o mercado internacional, e esses gargalos portuários cada vez se acrescentam mais. E não tem investimentos previstos para ele. Esses acessos portuários estão numa zona cinzenta. Eles não pertencem à autoridade portuária, eles não pertencem à prefeitura municipal, eles não pertencem ao Estado e não pertencem ao governo federal. Fica uma discussão interminável, um empurrando para um, outro empurrando para o outro, e não acontecem os investimentos em viadutos, duplicações, para eliminação, ou até vias expressas para eliminação desse gargalo portuário. O outro problema, falta de armazenagem. A falta de armazenagem impacta diretamente no custo Brasil. Você utiliza
muito mais carretas para fazer a mesma coisa, num espaço de tempo maior. A maioria das trades, das comercializadoras, usam as carretas dos caminhões como se fosse a estocagem de produtos, né? E aí eu dou um exemplo notório. Nós poderíamos fazer, Orcival, de Sorriso até Santos, 4 viagens por... Por que eu falo de Santos, o grande porto nacional? 4 viagens por mês. Se faz 2,5. Uma ineficiência de 40%. Exatamente por causa dos gargalos, dos entraves burocráticos, entendeu? E, principalmente, uma responsabilidade direta para os armadores que tentam transferir isso para quem está entregando o produto, para quem está vendendo o produto. Os navios ou não comparecem na escala marcada, ou, quando comparece atrasado, ou, muitas vezes, marcam um booking, o quanto vão carregar, né? E aí carregam metade, carregam 1/3. E aí fica uma confusão generalizada e aumento de custos que acaba infringindo diretamente o produtor. A trading, obviamente, manda para o produtor pagar essa conta. Então, tudo isso é custo Brasil. A própria falta de mão de obra qualificada, né, apesar dos esforços aí, dos S's, né, nacionais, né, principalmente do pessoal do Senar, na treinamento com a SNT, treinamento e qualificação de mão de obra, há uma falta gigantesca de mão de obra qualificada, que faz com que esses veículos acabem indo para as estradas com pessoas que ainda não têm uma experiência suficiente para transitar com carretas enormes, com 9 eixos, 10 eixos, 45, 50 toneladas, e a consequência disso é que causa um impacto, as viagens mais lentas, muitos acidentes, né, problemas permanentes de falta de trabalhadores nessa área. Temos também a questão do peso bruto por eixo. Em todos os lugares que se carregam os veículos, é estático. E aí se tem balanças em movimento, ou você tem balanças que são instaladas ao lado das rodovias, em que os veículos transitam por elas para ser pesadas, e, muitas vezes, essas instalações sendo inadequadas, gerando multas, uma quantidade extraordinária de multas. Já passamos de 2 bilhões de multas em cima do frete rodoviário por conta dessas balanças, né, que é uma inconsequência, né? Todo mundo se defendendo, tentando mostrar que o sistema não é adequado. Agora está entrando uma balança em movimento, principalmente nas rodovias que estão concessionadas, né? E tudo isso gera uma ampliação do custo Brasil, né? Então, esse custo Brasil, ele já ligou sinal vermelho, não é sinal amarelo mais. Há um ano atrás era sinal amarelo, agora é sinal vermelho. O segundo ponto é investimentos, a falta de investimentos em infraestrutura. Você não pode não ter investimentos diretos na infraestrutura nacional para ampliação de capacidade das rodovias, para que venham as concessões hidroviárias e que tenham um subsídio do governo para iniciar esse transporte. A questão das ferrovias é função direta, eu acredito, do BNDES poder financiar essas ferrovias. É fundamental que ele tenha dinheiro para financiar essas ferrovias, para que a gente consiga eliminar muitos gargalos rodoviários e consiga, principalmente em determinadas rotas, fazer com que a carga saia dos caminhões, vá para as ferrovias e consiga acessar os portos. E acessar os portos de maneira eficiente, porque também as composições ferroviárias chegam em determinados portos, elas até conseguem um trânsito razoável, mas, quando chega no porto, não consegue descarregar, ficam dias parados para poder descarregar. Então, esse conjunto de ineficiências, e aqui, especialmente no setor ferroviário, se nota claramente a falta de financiamentos, principalmente do BNDES para isso, um recurso num preço, um juro competitivo também, que as ferrovias possam acessar e pagar a conta, e aí acontece uma série de inconsequências e que fazem com que os operadores ferroviários não consigam gerir os seus ativos e atender a correta demanda nacional. E aí as questões das burocracias. Se fala tanto sobre burocracia, já se teve até um programa nacional de desburocratização, mas nós temos uma mania, uma sistemática
que, se alguém desburocratiza, vamos fazer alguma coisa para gerar mais pendências, mais programas, mais processos, mais fiscalizações, e a consequência disso é uma inconsequência, e acabamos, muitas vezes, perdendo essa eficiência que nós temos até a porteira da fazenda, se perde exatamente pela falta de ter um programa desburocratizado em todos os níveis. E aí esses 3 itens são fundamentais para que a gente consiga fazer efetivamente ter uma infraestrutura rodando no país que mais eficiência, com mais competitividade, que inclusive é uma necessidade do mercado internacional. Quando nós estamos com alta produtividade, com dólar bom para as exportações, a gente consegue girar, pagar as contas e sobrar alguma coisa. Mas nos últimos anos nós não temos tido um dólar compatível, nós temos tido problemas na produtividade e, obviamente, o setor agropecuário passa por dificuldades. Basta ver a quantidade extraordinária de empresas que estão buscando, nas barras da justiça, uma recuperação judicial. E aí tem uma série de processos, uma série de leis, e aqui o Fabrício Rosa está presente, né, que trabalha com isso lá no IPA, a Fabiola Mello está presente, que cuida dos nossos processos lá no Congresso Nacional, e a ineficiência do Congresso Nacional é inacreditável. Os processos não andam, a postergação dos processos. E, muitas vezes, o processo que atravessou um ano inteiro sendo discutido e, no final do ano, aprovado, aí entra novamente na pauta para rediscussão por algumas questões de alguns setores que não ficaram satisfeitos com o que foi aprovado e aí buscam, na Presidência da República, em alguns ministérios, rever tudo aquilo que foi discutido. E eu falo especificamente da área dos portos, das nossas regras portuárias, especialmente do trabalho que foi feito pela Comissão de Portos todo o ano passado e que agora está sendo revisto. Inacreditável. Então, essas são as minhas primeiras palavras, um alerta geral, e nós esperamos poder discutir isso. Teremos alguns temas que vão ser colocados aqui com muita propriedade, né, pelos palestrantes que vão nos suceder, e eu acredito que teremos um bom debate e, principalmente, material suficiente para que a gente possa, depois, fazer a gestão correta, os encaminhamentos das matérias. Muito obrigado. Alô, alô? Boa. Maravilha, Pagô. Obrigado. Eu quero começar aqui esse nosso breve debate fazendo um pouco do diagnóstico, né? Como se nós tivéssemos aqui um paciente adoecido ou uma pessoa que chegou com alguns sintomas para ser tratado por um médico e ele vai compartilhar as dores dele com aquele profissional, com aquele médico, para que o diagnóstico possa ser feito. Então, acho que vou convidar aqui os nossos anfitriões para olhar um pouco para esse diagnóstico. E aí, Paulo, quando a gente olha para o algodão, acho que até interessante situar, porque nem todos aqui, apenas uma parte está diretamente ligada à indústria ou à cadeia do algodão. O algodão brasileiro evoluiu muito nos últimos anos e é um produto extremamente versátil, né? Você tem o óleo, o linter, a malha, a torta, o farelo, que serve a indústria do biodiesel, a indústria têxtil, a indústria farmacêutica, a ração animal. Isso só foi possível por conta de um trabalho bastante intenso e um investimento muito grande por parte dos produtores para conseguir alcançar patamares tecnológicos que estejam equivalentes a outros grandes produtores mundiais e que coloquem o nosso algodão, por exemplo, em grande escala em países asiáticos. Mas, se ao mesmo tempo que a gente tem na produção do algodão um patamar elevadíssimo de tecnologia, como você estava explicando, até o algodão chegar no destino final, no comprador, no país de destino, ele passa por um processo longo, desgastante, custoso e que impacta, obviamente, aí os custos e os retornos para o produtor brasileiro. Conversando com os teus pares, com os teus colegas, com os grandes nomes aí do setor de algodão, quais você sente que são as principais dores, os principais desafios desse setor quando a gente olha para a questão da logística brasileira?
Bom, nós estamos inseridos dentro do sistema agropecuário do Brasil e estamos com as mesmas dores, as mesmas dificuldades como todos eles. O que aconteceu com o Brasil, o Brasil agro? Nós nos debruçamos em cima de vários problemas que nós tínhamos da porteira para dentro. E nós trabalhamos muito e desenvolvemos a capacidade de fazer frente a todos esses problemas que nós tínhamos da porteira para dentro. Produção, forma de produção, qualidade, eficiência, tecnologia, né? Nós saímos aí de 250, 300 quilos de pluma na década de 80 para 1.800 quilos de pluma, hoje nós colhemos por hectare. Então, olha a evolução na produção. Isso tudo passou por muita tecnologia, variedade, né? Tecnologia de IBT, desenvolvimento de maquinário para poder fazer frente a esses trabalhos, né? Desenvolvimento na questão de fertilidade, qual é a melhor fertilidade, o que aplicar, o que fazer, como manejar isso daí, tudo foi trabalhado para você chegar até aí. E ficou da porteira para fora. Nós ficamos muito deficitários da porteira para fora. Então, nós elevamos a nossa produção, aumentamos a área de produção nesses últimos anos, mas, se comparado ao passado, nós diminuímos a área que necessitava para produzir muito mais pluma. E aí nós chegamos às dificuldades os entraves portuários, ferroviários, rodoviários. E hoje nós estamos batendo num grande, porque o maior player, o maior porto player, vamos dizer assim, que nós temos para containers, é Santos. Nenhum outro porto no Brasil não tem nem 10% do que nós exportamos por Santos. Temos algumas coisas aí, ensaios, tentando fazer ali no Nordeste, um pouco talvez por Amazonas, um pouco ali na região de Santa Catarina, mas nós não saímos, Paranaguá, nós não saímos. O Porto de Santos é o grande player de containers, é onde tem. E a gente vê que isso daí está começando a criar um gargalo, porque nós acabamos competindo com outros produtos que também são exportados por Santos, e nós estamos ali na concorrência do container. Então, aumenta, eleva custo de você por um container, você não tem toda uma estrutura para poder fazer essa exportação de pluma, e isso vai dificultando e aumentando os seus custos no dia a dia, né? E aí é a questão, nossa grande transporte ainda dessa pluma para ser exportada, estufamento de container, é rodoviário. E aí você sai, por exemplo, a gente pega por média Sorriso, que Mato Grosso é 70 e poucos % da produção de algodão do Brasil. Então, o meio do Mato Grosso nós colocamos como Sorriso. Quando você pega para sair de Sorriso com uma carga de pluma, leva mais de umas semanas para chegar lá. E depois mais todos os entraves para fazer esse estufamento do container, colocar isso num navio e entregar na Ásia. E aí a gente se coloca, né? Quem é o nosso maior concorrente? É a Austrália e Estados Unidos. A logística dos Estados Unidos é excelente. Da Austrália, uma semana os caras colocam um container na Ásia. Então, nós podemos ter um produto bom, nós podemos ter tudo uma coisa boa, mas nós temos dificuldade na logística. A hora que você vai oferecer isso ao seu cliente, ele olha e fala, poxa, eu vou ter que esperar 90 dias para receber seu produto, o do outro ali leva uma semana, está aqui na minha porta. O basis dele lá de ganho em cima é muito maior, ele chega a ganhar 1.400 pontos acima de Nova York. Nós ali ficamos rastejando ali nos 400, quando bem batemos ali uns 700, mas a média fica em 500, 600 pontos, os caras ganham 1.400. E o produto é o mesmo. Então, isso a gente começa a perder competitividade, começa a perder capacidade. E quando você tem uma alta oferta, como nós estamos tendo agora, os preços deprimem e as nossas margens somem. E aí você olha que a logística está ficando com
um grande volume disso daí. Isso daí não é que está ficando, está se perdendo. É dinheiro que se perde no meio do caminho. Não é o transportador que está ficando com esse recurso, não é o cara do porto, é dinheiro que está se perdendo no meio da estrutura por causa de demora, de falta de coisa que vai perdendo, e você olha isso e fala, cara, nós precisamos captar esses recursos para dentro do sistema, porque senão nós vamos ter falha. Quando você fala que o agronegócio brasileiro exporta, é responsável por 50% da balança positiva do país, você tem que começar a olhar isso com carinho. Porque você pode perder 50% do seu superávit de exportação? Acho que não. Acho que aí você tem que começar a pensar com carinho. E o nosso problema realmente está passando pela infraestrutura que nós precisamos realmente trabalhar com mais eficiência. Obrigado, Paulo. Eu te ouvindo, e aí vou passar a palavra para o Maurício, porque penso na seguinte alusão. É como se todo dia de manhã, Maurício, o pai de uma família saísse para ir na padaria na esquina de casa, comprar 10 pãezinhos para poder abastecer o café da manhã da família, para poder alimentar a família. Só que no caminho de volta para casa andando, por conta da calçada irregular, por conta das ruas esburacadas, ele perdesse 4 pãezinhos. Então, ele vai chegar em casa só com 6 pãezinhos daqueles 10 que ele comprou. É um pouco isso que acontece também na soja, né? Quer dizer, é um desperdício de investimento, um desperdício de recursos que poderiam ser utilizados. É claro que o mercado da soja e a indústria da soja tem particularidades diferentes das do algodão, mas que enfrenta também esse mesmo contexto de um desafio nesse caminho logístico. Conversando com os grandes produtores de soja, qual é o seu sentimento? Qual é o sentimento do produtor de soja brasileiro hoje? Quais são os piores problemas, os maiores desafios ou os grandes obstáculos que você enxerga? Olha, como os colegas que já falaram, a logística no Brasil realmente está estagnada há muito tempo, né? É uma série de atrasos que houve que deixou esse custo do Brasil aí muito caro. Quando nós olhamos os números do nosso concorrente, como foi colocado aqui já, em soja, né, os Estados Unidos custa 40% do que nós gastamos com logística, os Estados Unidos gasta. A Argentina, 60%. Quer dizer, nós já temos um deságio aí de praticamente 50% do custo de frete. Quando nós olhamos para a conta que 30% do que envolve soja no Brasil é logística, é frete, então você vê que é um custo muito elevado que o Brasil hoje está pagando por não ter feito o dever de casa já há vários anos. E continua no entrave. Nós continuamos no entrave, né? Nós temos, né, hidrovias, por exemplo. Qual a hidrovia que no Brasil funciona de fato? É muito poucas, né? Quando o ano passado nós tivemos uma viagem de logística na Europa, os grandes portos lá são muito grandes, com canais feitos artificialmente numa velocidade e num tamanho de canal que aqui no Brasil é quase impossível você ver uma obra daquela ser aprovada. Aí o pessoal fala, mas lá já foi feito lá atrás, numa outra época de licenciamento. Não, as obras lá continuam acontecendo. Então, esse é o modelo que o Brasil ainda não entendeu, o nosso setor político, principalmente, aí, quem faz a parte de regulamentação não entendeu que o mundo já está com uma logística muito à frente com o Brasil, e o Brasil não consegue avançar por entraves que falam que é para a preservação do meio ambiente. Então, nós precisamos rever essa parte, principalmente do licenciamento de ferrovias, hidrovias, enfim, a grande malha viária aí do Brasil para poder atender o setor produtivo. Hoje nós estamos falando em uma safra aí entre 165 e 170 milhões de toneladas de grão de soja para a próxima safra. O Brasil tem um potencial ainda de aumentar esse número muito. O próprio Mato Grosso se fala aí
em 20 milhões até 30 milhões de hectares em áreas degradadas de pastagem para ser incorporada na agricultura brasileira, seja ela de soja, de algodão, parte dela. E aonde que nós vamos levar? Se nós não evoluir principalmente com ferrovia e com hidrovia, como é que nós vamos sair com esse produto do Brasil? Não vai evoluir. O Brasil está perdendo muito dinheiro por não ter um olhar do que precisa ser feito. Os canais de hidrovia, principalmente, agora, há poucos meses atrás, saiu uma licença lá para derrocar o Pedral do Lourenço, da hidrovia Tocantins, por exemplo. Uma hidrovia que já tinha que estar funcionando há muito tempo. Uma hidrovia que tem um grande potencial, porque ele recebe soja, por exemplo, do Mato Grosso, recebe do oeste da Bahia, recebe do Mato Piba inteiro. Diminuiria muito essa questão dos caminhões, diminuiria muito a chegada nos portos que já existe do Arco Norte. Isso tudo faria através de uma hidrovia, mas eu estou aqui à frente de associações como a ProSoja Tocantins e agora aqui no Brasil há 10 anos, e há 10 anos nós estávamos esperando isso aí. Então, você vê que demorou 10 anos se falando numa licença para derrocar um canal que precisa ser navegável, e quanto isso, que nem eu falei, quando você vai ver a logística no mundo, as obras, os portos deles são monstruosos e continua acontecendo. Se eles tiverem que fazer uma obra, eles vão derrubar uma margem de rio, eles vão construir um canal, eles vão fazer um canal elevado. É feito o que precisa ser feito no resto do mundo. E por que no Brasil não olhar esse setor? Porque, queira ou não queira, como já foi falado aqui, é dinheiro que fica na mesa, é dinheiro que se perde, ninguém ganha. Um motorista, uma transportadora, uma grande transportadora, com carga 3, 4 dias parado num porto, ninguém fatura. É perca de dinheiro geral, é um custo do Brasil que leva nas costas, os alimentos se tornando cada vez mais caros, brigas judiciais imensas, porque tudo isso começam umas brigas judiciais por vários motivos, cada um defendendo a sua parte nesse mercado. Então, realmente, quando nós olharmos para o setor logístico do Brasil, nós temos muito a que fazer, Nós temos que sair com alguns objetivos daqui documentados e realmente chamar os atores, principalmente o Brasil. Eu vi que tem pessoas aqui da NTT, enfim, outros órgãos, mas eu vejo que para solucionar o problema ou melhorar a questão logística no Brasil, nós temos 2 pontos crucificados, que tem que ser mexido, que é a hidrovia e ferrovia. É lógico que as rodovias, elas são importantes, como aqui foi falado, rodovias, pontes, tudo isso é muito importante. Mas nós não vamos conseguir escoar uma safra daqui a pouco com mais 5 ou 8 milhões de hectares que entram em produção no Brasil, que o Brasil tem um potencial muito grande para isso, e está deixando de gerar riqueza, gerar superávit econômico, deixando de fazer isso para fazer que esses alimentos cheguem fora do mundo e o Brasil gere receita para dentro do país. Se nós não ter logística, vai chegar aquela crise onde você está com o país cheio de produto, soja, que é o caso que nós estamos falando, e você não tem como escoar. 8, 10, 15 dias, navio parado, não consegue nem chegar nos portos, hoje, através de rodovias, por todos esses entraves aqui já foi falado. Então, o Brasil precisa olhar, nós precisamos que, principalmente ferrovia e hidrovia, precisa ter um avanço muito grande. Tem essa bioceânica aí também, se fala muito, isso a gente já vê falar. Esse dia eu estava lendo algumas matérias aí, são coisas de muito tempo. Agora, os chineses estão mais próximos desse projeto, tentando viabilizar, mas o Brasil precisa fazer sua parte, que nem foi falado que o setor público, seja ele Congresso ou Executivo, no meu ponto de vista, o Executivo, se nós temos com dificuldade no Legislativo, mas o Executivo está muito pior, nós precisamos que o Poder Executivo olhe o Brasil como precisa. Já é difícil fazer uma lei, como o Pagô falou aqui, se demora, e quando se sai, por exemplo, o licenciamento ambiental que foi feito das propriedades rurais, ela é desmanchada pelo Executivo. Então,
você roda e não evolui, não flui, as coisas ficam aí. A lei de licenciamento ambiental, se eu não me engano, ficou 19 anos se discutido entre idas e vindas, e aí, quando foi amplamente discutida, ela voltou para trás, porque o Executivo achava que não, no momento, aí, por ideologias, travou novamente, inclusive, muito dessa parte logística. Eu vejo que a parte logística disso foi a mais prejudicada. O produtor rural ele vai se envolvendo, ele vai fazendo o dever de casa, ele vai buscando, ele vai organizando a sua parte burocrática e vai conseguindo evoluir. Mas, quando nós olhamos para dentro da questão da parte pública, o Brasil não evolui, não consegue evoluir. Quando evolui, ainda tem a questão ideológica aí que atrapalha tudo. É um desafio nós continuarmos a discutir e buscar solução. E, quando a gente olha em soja, é o maior produto exportado, é o que mais gera volume, mas é o que está mais deixando dinheiro na mesa também. Então, é oportuno a gente estar trabalhando toda essa questão aí e ver se a gente consegue, pelo menos daqui um ano, falar, não, o fórum valeu a pena, nós saímos daqui com documento, andamos aqui, evoluímos, porque se nós os atores estão aqui, não pegar para buscar a solução disso aí, nós vamos estar voltando a falar nas mesmas coisas e não vamos evoluir. Boa. É o que eu conversava com o Fabrício, né, Fabrício, um pouco dessa ideia de fazer uma agenda de compromissos também, como isso pode ajudar os setores a otimizar essa boa produtividade. Eu vou passar a palavra, que eu quero fazer uma pergunta para o Orcival, mas eu não quero perder um ingrediente disso que o Maurício falou, pagou para depois você amarrar, porque quando a gente fala de licenciamento ambiental, as pessoas podem ter uma impressão de que a ideia é atravessar o meio ambiente para garantir uma produtividade alta a qualquer custo. E não é disso que a gente está falando. Se vocês prestaram bem atenção na fala do Maurício, o problema não é o licenciamento ambiental. O problema é a demora para que as regras sejam atualizadas, o imbróglio para que elas, de fato, aconteçam e a forma burocrática como, muitas vezes, elas impactam e travam obras importantes e movimentos importantes para o setor. Então, acho que aqui, e a soja e o algodão são exemplos muito claros disso, tem dois setores que cada vez mais têm olhado para o meio ambiente, para a sustentabilidade, com um olhar de responsabilidade, mas também uma preocupação em relação a esses processos. Agora, Orcival, antes do Pagou amarrar essa questão, queria que você abrisse aqui seu coração e seu WhatsApp para a gente, me contasse que tipo de reclamações, que tipo de mensagens dos produtores mato-grossenses você recebe que mais te afligem? Quais são os principais dilemas, quais são as principais dores? O que eles dizem para vocês? Eles falam, putz, Orcival, preciso da sua ajuda, estamos com essa dificuldade. O que você acha que é mais urgente olhando, pensando nesse cenário? Eu acho assim, o governo federal, o governo estadual, os governos municipais deveria preocupar, ser a pauta primeiro, logística, fazer estrada, reduzir distâncias. O restante, a iniciativa privada vem atrás. Não tendo isso, gente, é quase impossível. Vou contar uma história assim, a nossa região, Lucas, Sorriso, Nova Mutum, Itapurá, Sinop, aconteceu um fato, tamanho sofrimento, no passado não muito longo, bem recente, de falta de estrada, distância, para levar um saco de milho para o porto, nós tínhamos que pôr no caminhão 2 sacos. Um era só para pagar o frete. Perdia a metade, com frete. Bom, aí foram achando as alternativas para minimizar isso, porque a logística não andava nada. Era uma tartaruga engessada com as 4 patas. Não andava. Aí criou-se avicultura, suinocultura, para amenizar o problema. E as empresas foram, isso ajudou um pouquinho. E, recentemente, veio as fábricas de etanol, que foi outra coisa fantástica, que veio para ajudar nisso aí. Está resolvido?
Não, porque está nessa região que eu estou citando aí. O milho era um problemão para nós. Para você ter uma ideia do tamanho do problema e um pouco logística, essa coisa errada toda aí, essa demora. A Ferrogrão, faz quanto tempo que está parado? Aí coloca, não sei para onde, para quem definir, o que o Ministério da Justiça entende de logística, entende do dia a dia. Tá, mas é o Brasil. E aí as coisas não andam. Amenizou, sim. Agora estão trabalhando para vir um dinheiro um pouco mais barato para fazer pastagem degradada. Porque, para transformar um pasto hoje em agricultura, você vai gastar hoje, com o preço da soja, em torno de 80 a 100 sacas por hectare. É um custo muito alto. Agora, se joga esse produtor lá no calcanhar do Judas para fazer essa transformação e não dá condições de estrada, ponte, estrada vicinal, mas boa, que levante ela, pelo menos, entendeu? Esse cara vai quebrar. Pode vir dinheiro com juro full, ele vai quebrar. Então, tem que pensar, o Brasil tem que repensar sobre logística. E o que eu acho que a gente precisa aí, as entidades, Maurício, Paulo Aguiar, as entidades têm que juntar e levar ideias para o governo, mas e mesmo sem briga, sem nada, sem radicalismo, sem nada, mas ajudar com ideias. Vamos fazer uma reunião em tal lugar para isso. Vamos lá, vamos ajudar o nosso amigo Pagou, que às vezes fica lutando sozinho. Sozinho. A gente tem que estar mais junto. E eu percebi que, aonde nessas associações que eu participo, só deu certo se tiver persistência. Só é atendido se puxar a camisa todo dia. Senão, não vai. Entrou com um projeto, largou lá, deixa o dia que liberar. Não vai. Mas, respondendo a sua pergunta, para mim, no nosso caso, o maior problema é a falta de infraestrutura e logística. É isso aí, não tem outro. Falta de armazenagem. Quer dizer, mas fazendo a logística, gente, a iniciativa privada vem junto. Nossa região desenvolveu muito, porque a logística, mesmo que precária, mas chegou lá um pouquinho antes de alguns lugares, tipo Matupá, Peixoto, Guarantã do Norte, Nova Canaã, Alta Floresta, e aí vai. Essa periferia que a gente, às vezes, chama. Não sei se eu respondi a sua pergunta, Pedro. Respondeu, sim. Eu acho que esse é um pouco do espírito. Eu vou voltar numa expressão que você usou para poder passar a palavra para o Pagou. Só quero dar um recado aqui. Nós já começamos a receber perguntas do Wagner Souza e também do Anderson Gorgen. Vocês podem participar, todos podem mandando a pergunta para o nosso QR Code. Eu vou guardar algumas perguntas para a gente poder usar elas nos painéis, porque a gente vai falar de temas específicos que elas estão tratando aqui também. Então, nada será perdido, tudo será aproveitado. Mas podem continuar mandando as interações, que eu estou recebendo tudo aqui. Pagou, passando aqui 3 expressões faladas pelos nossos anfitriões aqui. O Orcival falou agora sobre reduzir distâncias. O Paulo falou sobre tempo perdido. E o Maurício falou sobre a necessidade de um movimento coletivo. Como é que a gente coloca isso na prática? Qual é, hoje, o caminho que a gente tem para poder fazer uma transformação no cenário logístico brasileiro que favoreça o agro? Sempre insistindo na necessidade dos investimentos, né? E, principalmente agora, com esse novo poder do Congresso Nacional, principalmente das emendas parlamentares, que é praticamente o dinheiro que está sobrando para investimentos e investimentos em infraestrutura, nós temos que apresentar, sem sombra de dúvida, Orcival, e Paulo Sérgio e Maurício, para o governo federal, uma sugestão de um programa de modernização das rodovias federais. Esse programa, a AMPA
junto com a ANEOR, junto com a CNI, o IPA, nós estamos finalizando o trabalho, que não é só a questão de investimentos na infraestrutura, mas também uma modificação do procedimento licitatório na parte ambiental, e também na questão de um novo tipo de contratação dessas rodovias. Então, é fundamental a gente conseguir a ampliação de capacidade da malha rodoviária nacional. Além disso, se trabalhar muito para que se tenha êxito, né? E aqui tem o EDEON, que está trabalhando nisso especificamente, com força, né? EDEON VAS, do Movimento Pro Logística, que exatamente sobre a questão das hidrovias, para que sejam concessionadas essas hidrovias, para que se possa fazer, então, os trabalhos necessários em dragagem de manutenção, sinalização, balizamento, utilização efetiva e eficaz dessas hidrovias, especialmente do Paraguai, do Tocantins, do Madeira e do Tapajós. São fundamental, porque elas vão contribuir para reduzir o custo do Brasil e também para nós mantermos a nossa competitividade em nível internacional. E a questão das ferrovias, que eu vejo, existem operadores ferroviários eficientes, e o governo tem que oferecer para eles um pacote de financiamento para que eles possam encurtar os prazos de implantação dessas obras, que são fundamentais e necessárias para que a gente consiga colocar mais cargas nas ferrovias brasileiras. Por exemplo, do algodão nacional, só 30% chegam aos portos por parte das ferrovias. É muito pouco, 30%. Né? 70% ainda vão por caminhões. E, assim, praticamente todas as cargas no Brasil praticamente 30%, 40% do setor ferroviário, e o demais vão de caminhão para os portos e até para as indústrias. Basicamente, temos 4 eixos ferroviários no Brasil. Então, nós precisamos ampliar, interligar, fazer com que haja efetividade, mas sem um recurso compatível, sem financiamentos de longo prazo com juros compatíveis, dificilmente esses operadores ferroviários vão conseguir fazer frente à necessidade das obras num curto espaço de tempo. E aí se faz fundamental e necessário a questão da aprovação da nova Lei Geral Ambiental. Tá? Se trabalhou tanto nos últimos anos no Congresso Nacional, na Câmara Federal, no Senado, para a aprovação da nova Lei Geral Ambiental. Todos tiveram a oportunidade de discussão. Vários fóruns foram criados, audiências públicas. Uma vez aprovada, vai para a Presidência da República e, por conta de quistúnculas, por conta de alguns atravessados, digamos assim, na própria lei, se recusa a lei, se faz vetos, se leva a nova discussão no Congresso Nacional. E isso é muito ruim, porque isso impede com que as obras aconteçam, isso cria uma burocracia desnecessária em cima de muitas obras, e fora os subterfúgios, como, por exemplo, um dos grandes subterfúgios que tem nessas leis de licenciamento, a questão da 8169, que é uma vergonha para o Brasil. Não é uma vergonha porque o Brasil admitiu a 8169. Né? Não, isso não é uma vergonha. Lá atrás, em 2003, o governo federal admitiu, o Congresso aprovou a 8169, já na administração passada foi renovada a 8169, mas acontece o seguinte, nós adotamos a 169 e não regulamentamos ela, não estabelecemos prazos. Então, o que acontece? O Ministério Público Federal não tem prazo, as comunidades tradicionais, quilombolas, indígenas, que têm que ser consultadas, não têm prazo. Então, se atravessa anos discutindo determinados procedimentos de licença ambiental e você não tem os prazos definidos, você não tem as regras definidas, você não tem os procedimentos definidos. Quer dizer, então, adotamos uma lei internacional, internalizamos essa lei internacional, subscrevemos a bendita ou maldita 8169 e aí, depois, anos e anos, nunca regulamentamos. Então, cada um faz o que quer. E, obviamente, tem muitas ONGs que são uma verdadeira maledicência, entendeu? Que fazem
que estão muito mais interessadas em impedir o desenvolvimento do Brasil, a competitividade do Brasil, do que preservar o meio ambiente, e ficam utilizando subterfúgios junto a comunidades tradicionais, a indígenas, a quilombolas, etc., para que se impeça de conseguir licenciamento de obras estruturantes e estratégicas para a nação brasileira, como, por exemplo, a Ferrogrão. A Ferrogrão é uma obra estratégica para o Brasil e está impedida por questões menores e, principalmente, pelo movimento das ONGs, que fazem com que não se consiga o licenciamento dessa obra. Mas, se nós tivermos aprovado a nova Lei Geral Ambiental, com certeza será um novo alento e nós teremos a oportunidade de acelerar a implantação de muitas obras no Brasil. Uma coisa, nós precisamos ampliar a capacidade das rodovias brasileiras. Orcival, você sabe, Paulo Sérgio, inclusive, você estava presente, autorizou as despesas necessárias para se fazer, há 3 anos atrás, o Plano Rodoviário Emergencial. Foi apresentado ao Congresso Nacional, virou uma PEC na transição, a PEC da transição, foi colocado lá 22 bilhões, que foi a alegria do ministro Renan nas obras do DENIT, mas só obras de manutenção. Não tem, zero de ampliação de capacidade. E como nós estamos aumentando o movimento, principalmente do agro, sem falar de outras atividades, a consequência disso é que nós geramos novos gargalos rodoviários pela falta de investimento necessário. Então, a manutenção é que nem tomar café, é que nem escovar os dentes, é obrigado fazer a manutenção, é obrigado fazer essa manutenção rodoviária. Então, eu não vejo alegria nisso, isso é uma obrigação. Agora, a ampliação de capacidade é fundamental para que a gente consiga eliminar os gargalos, reduzir custos e fazer que nós tenhamos mais eficiência na questão da logística nacional. Boa, Pagô. Não sei se vocês perceberam, mas o Pagô mencionou aqui uma coisa que é importante, que eu acho que é um próximo passo de um debate que virá. Ele está trabalhando intensamente há alguns meses num plano nacional de modernização das rodovias brasileiras. Esse plano está praticamente pronto. Eu, como bom jornalista, já peguei ali no cantinho, já tive acesso a alguns detalhes do que vai ser apresentado. Está sendo construído com os diversos poderes brasileiros. Tem um papel importantíssimo da AMPA nessa costura também para esse plano. E eu acho que ele é um caminho que pode ajudar a gente a enxergar um futuro no que diz respeito às rodovias. Da parte do que diz respeito às ferrovias, que o Pagô falou aqui, e a importância do governo oferecer um pacote ou um plano de financiamento que tenha a capacidade de viabilizar estas obras, esse vai ser um tema, inclusive, que a gente vai debater no nosso próximo painel aqui. A gente vai começar o primeiro painel, mas antes eu vou aqui dar 2 minutos finais para cada um dos nossos convidados. A gente olhou muito para o presente, para os nossos desafios, olhou muito para o passado, para como a gente construiu esse cenário que a gente tem hoje, e agora eu queria convidar vocês para me ajudarem a olhar para o futuro. A gente está em 2025, no ano que vem, nós, inclusive, vamos ter eleições estaduais, eleições do governo federal, vai haver uma renovação, não sabemos em que proporção, mas na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. É possível que a gente tenha mudanças nos comandos de órgãos e agências importantes. Se vocês pudessem deixar um recado para estas pessoas que vão assumir o Brasil do futuro, qual seria o recado, o pedido, o conselho, a lição, o que os produtores diriam para esses importantes tomadores de decisão brasileiros que vão ter que cuidar de tudo isso que a gente falou daqui para frente? Vou começar agora de lá para cá, vindo do Maurício, depois o Paulo Orcival, e aí o Pagô arremata. Olha, é muito importante essa eleição, realmente ela vai definir muito os rumos do país, né? Então, no nosso ponto de vista como produtor, a gente acredita muito que precisa realmente dessa renovação. Acredito que o Brasil tem que passar por algumas direcionamentos, e um deles seria nós termos pessoas técnicas, né, nas
devidas posições, aí, principalmente dentro do Ministério e dos órgãos regulamentadores. E olhar o Brasil como um celeiro agrícola, né? O país ele é um celeiro agrícola, não tem jeito falar que vai instalar qualquer outra indústria aqui dentro do país, a não ser a indústria ligada ao setor agrícola. Então, seja ele no algodão, na soja, ou no milho, ou no etanol, enfim, qualquer cultura. E nós precisamos direcionar esse país para o olhar agrícola, que aonde o superávit do país, é aonde que traz recursos para dentro do país, é onde que nós podemos ter a chance de trazer mais recursos dentro do país, inclusive diminuir uma questão da Selic, né? Essa Selic, do jeito que dá, como o Pagô falou, não existe país que vai suportar pagar esse juro. Então, nós precisamos trazer pessoas técnicas para dentro dos órgãos, tirar a ideologia de dentro desses sistemas aí que tá implantado e colocar, principalmente, os órgãos que olham para a agricultura, seja ele de Ministério da Agricultura, Meio Ambiente, as outras agências aí de transporte, e olhar com firmeza para o país e enxergar esse país. Alguém tem que vir aqui e colocar o Brasil e olhar esse país para mais 50 anos na frente ou mais. Enquanto nós ficarmos discutindo setores isolados e uma briga entre um ministério e o outro, ou entre o Poder Executivo e Legislativo, nós não vamos sair do que está e não vamos evoluir. Então, eu acredito que o passo central do país é nós pôr as pessoas técnicas certo, sentar na mesma mesa, e não tem jeito. Por mais que alguns relutam, o Brasil é um país agrícola e ele precisa ser pensado dessa forma, porque é o país que dá certo. A agricultura que realmente faz a balança comercial desse país e pode, inclusive, levar todos os outros recursos para os outros setores de educação, de saúde, a própria infraestrutura, mas ele passa pela base que é a agricultura. Muito obrigado. Boa. Paulo, seu recado para os tomadores de decisão do Brasil do futuro. Bom, eu acredito que o Brasil, ele tem que começar a pensar em infraestrutura. A infraestrutura não é só logística, mas é também energia, são vários outros setores. Nós estamos aqui discutindo logística e é o ponto-chave, mas realmente o Brasil tem que olhar como uma infraestrutura como um todo. Nós não vamos sair do setor primário e passar para a industrialização desses produtos, avanço de maior industrialização desses produtos que nós temos aqui à disposição, se nós não olharmos que nós temos que encurtar distâncias entre os nossos clientes, diminuir custos, certo? E montar toda uma infraestrutura para que se sinta confortável o empresário a montar uma indústria, a continuar produzindo, a desenvolver, a fazer manufatura e a vender, às vezes, produtos com valor mais agregado. Mas tudo isso nós precisamos realmente pensar em infraestrutura. Não podemos mais nos dar ao luxo de ficar pensando em nós como únicos. Nós já temos que pensar no todo e ver como é que nós vamos atingir esses mercados lá fora com mais eficiência, para que a gente consiga produzir muito mais empregos, com muito mais qualidade, com muito mais eficiência, agregando muito mais valor, para realmente a gente começar a produzir riqueza aqui dentro do país. Boa, Paulo, obrigado. Orcival, seu recado para os tomadores de decisão do Brasil do futuro. Bom, minha opinião começa da gente saber eleger os próximos gestores. O agro é fundamental para o país, é a nossa vocação. Nós temos clima, temos terra e temos gente muito trabalhadora. E o agro puxa o restante. Tá? Todo setor é importante. Não é o agro carrega o Brasil nas costas. Eu não gosto, particularmente, eu não gosto dessa expressão, porque todos os setores são importantes. Eu acho que eu estou com uma esperança muito grande que esse radicalismo, essa politização,
que se criou nos últimos anos, isso precisa acabar o mais rápido possível. Minha opinião, nós temos que ter paz, nós temos que ter tempo para pensar nos problemas do Brasil. Logística é fundamental. Logística abrange tudo. E, tendo isso, eu tenho certeza que resolve, porque a iniciativa privada cuida. Estado menor é fundamental. Não adianta estar essa estatização. A gente já sabe o que dá nisso. Até dentro das nossas associações, a gente conversa muito sobre isso. Nós temos que enxugar associações também, cuidar mais dos interesses dos produtores. E, Maurício, a ProSoja, a AMPA, a Brapa precisam trabalhar unidos. Parar com essas briguinhas também, essas rusguinhas, que não sei como começou, mas existe. Então, a gente tem que acabar com isso e ter a mesma direção, trabalhar no mesmo rumo para ajudar, assessorar o nosso amigo Pagô, ao nosso amigo Edeon, que tanto luta por isso aí, mas, às vezes, vocês ficam muito sozinhos, sem ter muito apoio. Mas eu sou muito otimista com o Brasil, mas muito. Em especial o Mato Grosso, mas o Brasil produz muito, muito. E nós, Mato Grosso, produz 2 safras, na sua maioria, na mesma terra. Então, o algodão do Mato Grosso pouco compete com a produção de grão, porque tem uma safra de soja e outra de algodão, ou soja e milho. Isso é fundamental. Isso tudo aumentou o gargalo, entendeu? Mas eu tenho muita esperança, muita fé, e o futuro vai depender de nós. Pode ter certeza. Não vai ter futuro sem a gente. Boa, Orcival, Pagô. Caramba, quanta coisa interessante. A gente, hoje aqui, e aí a sua fala vai ser a fala de encerramento desse nosso momento de abertura, Pagô. A gente hoje aqui está dando o primeiro passo, na minha visão. Quando a gente coloca sentados lado a lado representantes de 3 das maiores associações do agro brasileiro, de 2 dos itens mais importantes do agro brasileiro, a ProSoja, a Brapa e AMPA, a gente mostra que existe aqui um sentimento comum. Existe aqui um incômodo comum e existe aqui uma vontade de resolver em comum desses agentes e desses setores. Hoje o dia vai ser um dia de debates intensos, onde a gente vai detalhar muitas das possibilidades para que a gente possa avançar, mas eu queria, para finalizar nesses 2 minutos finais, que você desse a mensagem do que representa. O que representa esse nosso encontro aqui hoje e o que representa essa união de forças desses importantes agentes do agronegócio brasileiro. Bem, resiliência, obstinação e, obviamente, a perseguição dos objetivos que nós temos, né? Precisamos de um Estado brasileiro mais enxuto, desburocratizado, que nos permita termos os investimentos através de financiamentos necessários e fundamentais para a infraestrutura nacional, com leis justas, principalmente na questão da nova Lei Geral Ambiental, e que nós consigamos, nos próximos anos, ter um Congresso mais ativo, bem mais ativo, que consiga abreviar a aprovação de leis, que são fundamentais e necessárias nesse novo caminho brasileiro, e que nós também temos um olhar especial, porque sem isso nós não vamos conseguir continuar sendo competitivos com relação à inovação tecnológica. A inovação tecnológica tem que sair do discurso para a prática. Tá? Mas, Pedro Duran, obrigado por conduzir esse bloco, muito obrigado. E quero dizer o seguinte, nós teremos aqui
no próximo bloco, 4 pessoas extraordinárias. Exemplos de funcionários públicos, gente obstinada, com garra, que nos ajuda muito, viu, Urcival? Essas 4 pessoas que vão falar aqui agora nos ajudam muito, com todas as dificuldades, inclusive tendo problemas até mesmo nas suas áreas de atuação, porque essa burocracia é inacreditável e nos prejudica demais, né? Mas essas 4 pessoas que vão falar agora são pessoas exemplares. O Alessandro Balgarten, da NTT, a Flávia Takahashi, da ANTAC, o Bruno Pinheiro, que já foi da ANTAC, agora está na IBI, né? E o nosso comandante, meu colega de força, né, comandante Matuí, que atua como representante da IMO, como representante do Brasil na IMO, que são pessoas obstinadas, que buscam superar as dificuldades, contribuem diretamente para que a gente consiga leis, regulamentos e fiscalizações mais adequados e, por consequência, coadunam nesse trabalho que a gente faz para ter um Brasil mais competitivo, mais justo e com melhor qualidade de vida a todos. Então, obrigado nesse momento e vamos para o próximo bloco. Muito obrigado, então, aos nossos convidados aqui presentes. Podem se sentar lá